É segunda-feira e eu sei o que aconteceu quando o alarme tocou. Tu abriu o olho, olhou pro teto e antes de qualquer pensamento, o peso já chegou. Não o peso de uma coisa específica, às vezes o peso de tudo junto. A semana que começa, as coisas que ficaram da semana passada, as que ainda nem chegaram e já estão cansando. E talvez, num reflexo de fé, tu tenha tentado orar. Ou só pensar em Deus por um segundo e nada veio. Não veio paz, não veio aquela sensação de que vai dar certo, não veio presença. Veio o alarme de novo e a lista do dia. E tu levantou porque precisava levantar. E foi assim a tua segunda-feira hoje. E eu preciso que tu saiba de uma coisa. Tu não perdeu a fé. Tu perdeu o caminho de volta para dentro de si mesmo. E esses dois são problemas completamente diferentes. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo. Porque hoje a gente começa uma série que eu acredito que vai chegar em lugares que tu nem sabia que precisava ser tocado. Essa nova série se chama Cansaço Espiritual. E ela começa numa segunda-feira de propósito. Porque segunda-feira é o dia em que a gente sente mais claramente o quanto tá longe de si mesmo. É o dia em que o contraste aparece. O descanso do fim de semana acabou e agora é preciso ser funcional de novo, produtiva, presente, disponível para todo mundo. E a espiritualidade? Fica para depois, quando sobrar tempo, quando eu estiver menos cansada, quando eu me sentir mais merecedora. Essa série existe para falar sobre esse depois, que quase nunca chega. Queridão, queridona, segunda-feira tem um peso específico, né? Não é só o início da semana de trabalho, é o reinício do personagem. De segunda a sexta a gente veste um conjunto de papéis: profissional, mãe, filha, responsável, eficiente, resolvida. E para sustentar esses papéis, a gente vai aos poucos empurrando para dentro o que realmente está sentindo. O cansaço que não passou no final de semana, a tristeza que não tem explicação clara, a sensação vaga de que algo está fora do lugar. Tudo isso vai para baixo. Porque a semana não espera, né? E em algum ponto desse processo a gente vai ficando distante de si mesmo. Não distante de Deus, de si mesmo. E quando nós tentamos orar, nós tentamos meditar, nós tentamos qualquer forma de conexão espiritual, é como ligar para uma pessoa que está dentro de ti, só que ela nunca atende. E não é porque a linha caiu, mas é que tu foi te afastando tanto do teu interior que não sabe mais como bater nessa porta. Existe uma ilusão muito comum que a segunda-feira revela. A de que a espiritualidade é o que sobra depois de tudo. Depois do trabalho, depois da família, depois das obrigações, depois que eu resolver a minha vida, aí eu cuido da minha alma. Só que a alma não funciona assim. Ela não fica quietinha esperando a tua agenda abrir espaço. Ela vai sinalizando. Com cansaço, com vazio, com aquela irritação que não tem destinatário certo. Com aquele choro que aparece no trânsito sem avisar. Sabe aquela explosão que não faz sentido? Então. E esses sinais, meu amor, eu preciso que tu tenha claro, eles não são fraqueza, tá? Eles são exatamente a tua parte mais verdadeira, dizendo que tá na hora de voltar para dentro. E voltar para dentro, queridão, não precisa de uma hora livre. Precisa de uma intenção.
pequena, feita agora, do jeitinho que tu tá. No Evangelho de Lucas, Jesus conta a história de uma mulher que perde uma moeda. Ela tem 10 e ela perde uma. E varre a casa inteira para encontrar. Acende a lamparina, se abaixa, procura em cada canto. E quando acha, chama as vizinhas para celebrar. Eu penso muito nessa parábola quando eu falo sobre cansaço espiritual. A moeda não foi embora. Ela estava na casa o tempo todo. A mulher é que precisou parar, acender a luz e se abaixar para olhar onde não estava olhando. Você não perdeu Deus. Ele está dentro da mesma casa, mas talvez esteja escuro. Talvez tu esteja tão em movimento que não parou para se abaixar e procurar. Essa série é a lamparina e hoje é o começo dessa busca. Eu quero te propor algo diferente para essa segunda-feira. Não uma meta nova, não mais uma coisa para adicionar na lista. Um único gesto. Antes de começar o teu dia, coloca a mão no peito. Sente o coração batendo. E diz em voz alta ou baixinho: eu tô aqui. Mesmo cansada, eu tô aqui. E isso é tudo. Não é uma oração elaborada, não é uma meditação de 40 minutos. É um segundo de presença, de reconhecimento, de dizer para si mesma que tu existe além dos papéis que tu vai vestir hoje. E esse segundo é o começo do retorno. O Salmo 139 começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. Quando me sento, quando me levanto. Não quando eu oro certo. Não quando eu tenho fé suficiente. Não quando eu mereço. Quando eu me sento, quando eu me levanto. Queridão, queridona, tu tá sendo visto agora. Nessa segunda-feira, do jeito que tu tá. Leve, pesada, disposta ou cansada. Com essa fé que às vezes parece menor do que deveria. Tu está sendo vista de maneira completa. E sabe qual é a parte mais linda? Tu está sendo completamente amada, amado. Tu não perdeu Deus. Tu te perdeu de si. E o caminho de volta começa com um gesto pequeno. Parar, respirar e se reconhecer. O exercício de hoje é para essa segunda-feira, não para amanhã, tá? Para agora. Em algum momento do teu dia, pode ser agora, pode ser no banheiro do trabalho, pode ser no carro, tu vai fazer o seguinte. Tu vai parar por 30 segundos. Só 30, tá? Coloca a mão no peito. Respira fundo 3 vezes. E se pergunta com honestidade: como eu realmente estou hoje? E eu não quero aquele tô bem automático, tá? Eu quero realidade. Cansada, ansiosa, vazia, com medo, sem ânimo. Senhores, vamos nomear. Eu não quero entendimento, tá? Eu quero que tu só dê nome pro que tu tá sentindo. Porque nomear o que tá dentro de ti já é um ato de presença, já é um gesto espiritual, já é o começo do retorno. Certo? Só
dá nome. Não bota tua cabeça cabeçuda para tentar entender ou justificar. Eu quero só um nome, ok? Muito bem. Vamos à nossa oração? Pai, eu oro por cada pessoa que chegou nessa segunda-feira já pesada, que acordou cansada antes mesmo de começar, que tentou te encontrar e não sentiu nada, e que mesmo assim colocou o fone, apertou o play e chegou até aqui. Que esse gesto simples, Pai, seja reconhecido como fé, porque é. E que nessa semana que começa, elas encontrem em meio ao barulho, pelo menos um segundo de retorno a si mesmas. Um segundo de presença, um segundo de verdade. E que elas saibam, Pai, que Tu está nesse segundo. Não só nos momentos grandes, não só nas orações longas. Aqui, nesse segundo, conosco, com elas. Em Teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, mais uma série iniciando aqui no canal. E eu nomeei ela de Cansaço Espiritual. E é interessante que eu tô tentando gravar essa série há um tempo de... Meu Deus! E tem um cachorrinho latindo o tempo inteiro. E eu vou gravar com o cachorrinho latindo mesmo, né? Porque não tem o que fazer. E eu resolvi iniciar essa série nessa segunda-feira porque eu entendo o peso do começo da semana. E que muita gente usa esse dia para voltar para dentro. E nos próximos 6 episódios, então, a gente vai seguir mergulhando. E nós vamos conversar sobre o peso dos rituais que viram obrigação, sobre a culpa que impede a conexão, sobre a performance que entrou no sagrado, sobre o que o corpo guarda, sobre como construir uma espiritualidade que acolhe de verdade e sobre como criar pequenos rituais que cabem na vida real. Certo? Então, hoje, a única coisa que importa é uma. Nós estamos aqui juntos. E no teu cansaço, nessa segunda-feira, tudo que tu carrega, tu tá aqui, tu escolheu me ouvir, tu escolheu parar um pouquinho para expandir a tua consciência. E meu amor, de verdade, tá? Isso é gigante. De verdade. Certo? Muito obrigado por quem chegou até o final. Lembra de curtir, comentar e compartilhar, isso é muito importante, deixa o teu like. E eu te vejo amanhã às 7h07. Certo, senhores? Que a tua segunda-feira seja bonita, consciente e presente. E lembra de nomear o que tá batendo aí dentro, certo? Isso é muito importante. O nome disso é consciência emocional, tá bom? Te espero amanhã às 7h07. Fica bem? Beijo!